Irmãos, nós vamos então à pregação da parte do Senhor e para isso nós vamos retornar ao segundo livro de Samuel, no capítulo de número 7, capítulo este que nós começamos a ouvir a pregação do Senhor no domingo passado e retornamos a ele, segundo Samuel, capítulo 7, do versículo de número 10 ao versículo de número 17. Segundo Samuel 7, de 10 a 17. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, de 10 a 17. Vocês se lembram, irmãos, que o nosso texto, ou o contexto em que estamos, é quando Davi, tendo Deus dado paz a ele, com relação aos inimigos do reino, agora Davi deseja, uma vez estabelecido em Jerusalém, construir uma casa para Deus. Lembram-se? E o profeta Natã, ele de fato admite ser essa uma boa ideia e diz a Davi: olha, faça tudo, Kelly, o que estiver, Paulo, em seu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela noite daquele mesmo dia, o Senhor apareceu a Natã e disse a Natã: ó, vai e diga ao meu servo Davi, que eu não faço questão de uma casa de cedro, aliás, eu não pedi isto. E aí Deus vai elencando motivos que nós relembraremos aqui a pouco, o porquê Deus não queria uma casa agora para ele. Mas aí Deus vai e acrescenta: não é Davi que construirá uma casa para mim, mas eu é que edificarei a casa de Davi, através de uma dinastia que não terá fim. A casa de Davi sobre o reino de Israel não terá fim. E é dentro dessa aliança que Deus está fazendo com Davi, é uma aliança. Deus está prometendo algo a ele, está entrando num contrato com Davi, numa aliança. Olha, eu vou fazer da sua casa uma casa eterna. Então Deus está prometendo algo, está entrando numa aliança com o seu servo. E é nessa aliança que nós continuamos. Nós fomos até o versículo de número 9, 10 no domingo passado, e hoje nós vamos continuar no 10, para entender melhor o contexto, até o 17. Mas Deus continua estabelecendo, Anita, a sua aliança com Davi, ok? Então essas palavras ainda, no versículo 10 ao 17, são de Deus falando a Natã, para que Natã transmita a Davi. Vamos então ver o que Deus continua falando com Davi em sua aliança, que ele estabelece com Davi? Olha o versículo 10. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Vamos orar? Ó Deus bendito, Pai, faz-nos ver a glória do Rei Salvador Jesus Cristo, ó Deus, e as bênçãos que nós temos nele, ó Pai, o nosso Rei amado, o nosso Rei Salvador. Assim nós te pedimos que o Senhor nos conduza a expor, a pregar a Tua palavra fielmente, e ao mesmo tempo, Senhor, te pedimos pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, que abra-nos o coração para atender a Tua voz, ó Deus, e crer em Jesus Cristo, nele confiar e a Ele exaltar. Assim nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Então voltamos. Davi havia tido descanso da parte de Deus com as guerras. Não havia nesse período guerra para Davi. E Davi agora, como nós falamos anteriormente, quer construir uma casa para Deus. Mas Deus, mostrando aqui já no texto que vimos domingo passado, tinha 3 motivos pelos quais ele ainda
não queria ou não permitiria que a casa fosse levantada em seu nome. Ainda não, depois ele vai condescender com isso, vai concordar, mas ele agora não quer. Lembra dos motivos? Eram 3, aqui no texto. O primeiro é que Deus estava satisfeito em habitar em uma tenda, andando com o seu povo. Irmãos, Deus não precisa de templo. Deus consentiu com Davi em Salomão, porque é Salomão que vai construir. Deus consentiu em aceitar aquela casa, aquele templo, mas Deus não precisa daquilo. Assim como o povo de Deus não precisa também de um templo. Veja, irmãos, esse local nós falamos no ano passado, é bom relembrar, esse local, ele tem a sua importância porque a igreja se reúne aqui. Mas imagine que nós não tivéssemos isso aqui. A igreja continuaria, nós nos reuniríamos em outro local. A igreja, ela não depende disso aqui, como Deus também não depende. Eu me lembro que lá em Belo Horizonte, uma congregação que tínhamos, que graças a Deus agora também é uma igreja lá, essa congregação enfrentou na cidade, enfrentou uma chuva muito forte, e o teto da congregação veio ceder, e foi terrível. Graças a Deus isso só aconteceu quando ninguém estava lá. Mas nós ficamos um tempo sem local para reunirmos, né? E uma senhora da igreja, muito querida, abriu suas casas para a igreja, a sua casa melhor para a igreja, e a igreja reuniu ali durante alguns meses. Ou seja, a igreja continua, sem um lugar propriamente preparado para isso, mas ela continua, ela não depende desse lugar. Veja, não quer dizer que esse lugar não é importante, esse lugar é importante porque ele nos dá condição de como igreja reunirmos domingo após domingo, então ele tem a sua importância, mas Deus é muito maior do que esse lugar, e a igreja é muito mais do que esse lugar. A igreja é o povo de Deus, aonde quer que esteja, ok? Nós amamos esse local, cuidamos dele, para ter maior conforto aqui em adorar o Senhor. Mas nós sabemos que nosso Senhor e a igreja, o seu povo, vai muito além dessa construção, dessas paredes. Ok? Então Deus diz, olha, eu não pedi casa nenhuma. Eu estou contente, por assim dizer, e satisfeito em habitar com o meu povo. Habitar numa tenda, andar com o meu povo. E aí o segundo motivo é que, olha, eu não ordenei isso. Em nenhum lugar eu disse, por meio de nenhum profeta, que eu queria uma casa de cedros. Então, ou seja, o primeiro motivo é que Deus estava satisfeito em andar em tendas com o povo dele. Ele queria andar com o povo dele. Segundo motivo é que ele não deu ordem nenhuma específica, ou pelo menos ainda não havia dado. E o terceiro motivo é que não era Davi que levantaria uma casa a Deus estabelecendo ao Senhor, mas o Senhor é que estabeleceria Davi, fazendo dele uma casa eterna, uma dinastia eterna. Então Deus deu no texto que nós vimos no domingo passado esses 3 motivos para, de fato, rejeitar a princípio, por enquanto, a proposta de Davi. E agora Deus vai se aprofundar no texto, como ele nos revela aqui o texto, mostrando essa aliança bendita em Deus estabelecer uma casa, uma dinastia, através de um descendente de Davi. Eu vou construir uma casa, Davi, a tua casa será construída e ela será eterna, por meio de um descendente. Este descendente fará do seu trono algo eterno, um trono que não terá fim, um reino que não terá fim. Vamos ver então como isso acontece aqui, como Deus continua falando. Versículo 10, preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Veja que a ideia, irmãos, de Deus estabelecer a casa de Davi é em prol do povo. O rei, ele deve ser estabelecido para o bem do povo de Deus. Deus está preocupado com o povo dele. E o rei estabelecido é para ser uma bênção para o seu povo. Não é para o rei ter uma vida de regalias, de glória. Não. Deus estabelece o rei pensando no povo. Eu plantarei o meu povo. Eu o livrarei dos seus inimigos. Eles não serão mais afligidos. E para isso, Davi, eu te estabelecerei no trono. A tua casa será a casa estabelecida. E por meio do seu descendente, isso tudo acontecerá em prol do meu povo. Deus está pensando no povo dele. Ok? E ter um rei é algo que Deus decide para o bem do seu povo. Para esse rei governar em amor, em proteção, em graça, trazendo paz ao povo de Deus, a quem Deus ama. Ok? Então por isso que você vê o povo de Deus
aqui, de fato, sendo objeto do cuidado de Deus. Aí veja, versículo 11: dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber, aí é uma palavra para Davi, que ele, o Senhor, te fará casa. Irmãos, alguns teólogos, por exemplo, O. Palmer Robertson, que é um grande teólogo bíblico, ele diz que esse texto que nós estamos nele, é conhecido como o coração da aliança de Deus com Davi. Alguns chegam a dizer que esse texto é o clímax da aliança no Velho Testamento. Quando Deus promete a Davi estabelecer nele uma casa, um reino que será eterno. Obviamente a gente pode ver o desenvolvimento disso até Cristo, o rei eterno, o rei de fato para sempre. Então aqui está o clímax da aliança de Deus com a casa de Davi, da onde viria o Cristo. Esse texto é muito importante também por isso. Mas veja como é de fato importante. Veja como nesse texto há coisas que o Antigo Testamento sempre anunciou, e agora nós vemos aqui ganhando um maior aspecto, maiores contornos. Lembra que Adão, que foi criado por Deus, o primeiro homem, ele caiu em pecado, ele quebrou a aliança. Mas Deus prometeu lá a Adão e a Eva que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Lembra-se? O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente e a serpente ferirá o seu calcanhar. Lembra? Gênesis 3:15. O descendente da mulher. Aqui também tem um descendente, que é de Davi. Então veja, um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, e agora um descendente que é real, que vai sentar-se num trono. Então veja que o texto está ligando a teologia da aliança da Bíblia nessa figura da semente, do descendente deste indivíduo, que não só viria de Adão e Eva, melhor, da mulher, né, da semente da mulher, mas também viria dentro da casa de Davi, seria ele um rei também. Mas ainda mais, nós vemos, por exemplo, em Abraão, quando Deus de fato promete ser nele, em Abraão, abençoado todas as nações, ou melhor, na descendência ou no descendente de Abraão seriam abençoadas todas as nações. E aqui você vê também a ideia de a casa de Davi sendo estabelecida para o bem do povo de Israel, mas em Abraão a promessa maior ainda, juntando essa questão de descendência e ser bênção na terra. Nós vimos também com Moisés no Monte Sinai, que Deus dá a lei no Monte Sinai, e agora ele estabelece um rei que há de reinar para executar esta lei que ele deu no Monte Sinai, que faz parte da aliança, a lei faz parte da aliança, e agora um rei que vai estabelecer o governo de acordo com essas leis, e o governo perfeito. Então veja como esse texto e essa aliança de Deus com Davi reúne muito dos ensinos do Antigo Testamento na pessoa desse descendente real, desse que há de governar segundo a lei de Deus, segundo os seus mandamentos. Então esse texto é um clímax de tudo que vem antes, certo? E vamos mais ainda, visto isso, nós estamos lidando aqui com um clímax da aliança do Antigo Testamento, acerca do estabelecimento da casa real de Davi e desse descendente que ali nasceria. Olha o versículo 12: quando teus dias se cumprirem, Davi, e descansares com teus pais, está falando da morte de Davi, né? Da ida dele para a presença do próprio Deus através da morte. Então, quando você morrer, quando você se descansar, né, que é um eufemismo usado, que o crente ele descansa, né? A morte é doce para o crente, da ideia de descanso. Quando descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, olha aí, a semente, o descendente, que procederá de ti, e assim estabelecerei o seu reino. Você lembra a ideia de reino estabelecido por meio de um descendente que abençoaria em Abraão? A gente falou de Abraão aqui. Deus promete em Abraão, ele diz assim: a tua descendência, Abraão, será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, em ti e no teu descendente. Isso é uma palavra a Deus para Abraão.
serão abençoadas todas as famílias da terra. E aqui você vê essa teologia de novo, esse princípio. Quando Deus diz a Davi, e no teu descendente eu estabelecerei o reino. Então está vendo que a pessoa do descendente está sendo acrescentada a essa pessoa, promessas que ele realizará. Em Abraão ele vai abençoar as famílias da terra, o descendente. Aqui em Davi é nele que o reino será estabelecido, o descendente. Então o descendente é alguém importante, esse prometido descendente, que é filho de Abraão, mas é filho de Davi, ok? Que abençoa as famílias, mas que reina sobre toda a terra, ok? Veja mais, o apóstolo Paulo vai dizer, que esta promessa que Deus fez a Abraão, que lemos aqui, ela se cumpre em Cristo. Cristo é o descendente que Deus prometeu a Abraão. Olha o que Paulo diz, eu vou ler para vocês, não precisam abrir não, mas eu vou ler para vocês, mas vou dar a referência, Gálatas 3,16, Paulo diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Agora veja o que Paulo diz, não diz, e aos descendentes, como se falasse de muitos, porém como de um só. O teu descendente, não é a tua descendência, os muitos, mas um só que vai nascer da tua casa, como foi a Davi, como Deus falou a Davi. E aí Paulo conclui, e ao teu descendente, que é Cristo. Então Paulo vê o descendente de Abraão, em quem as famílias da terra seriam abençoadas. E quantas famílias tem aqui? E esse descendente é o Cristo. Assim como em Davi, o descendente que vai estabelecer o reino é o Cristo. Então a pessoa do Messias está ganhando maiores contornos. Ele traz para si mais coisas que ele há de cumprir. E a figura dele fica mais importante ainda. Ok? Irmãos, nós paramos aqui por uma aplicação do que nós vimos até aqui. Esses versículos que nós vimos até aqui, do 10 ao 12, falam muito sobre a graça soberana de Deus que nos salvou. Deus realiza todas as coisas em favor daqueles que amou e salvou. Perceba que Deus faz tudo para com Davi. Veja, lembra que o texto que nós vimos domingo, passado, o texto que está aqui, diz que Deus o tirou de trás das ovelhas, Deus o estabeleceu como príncipe de Israel no lugar de Saul, Deus havia dado a Davi descanso dos seus inimigos, Deus levantaria um descendente a Davi, e nele Deus estabeleceria e edificaria um reino para sempre. Deus faz tudo. Deus tirou Davi de trás das ovelhas, Deus estabeleceu Davi no trono de Israel como príncipe, livrando Davi das mãos de Saul, dos seus inimigos. Deus prometeu a Davi um descendente, no qual estabeleceria o reino para sempre. Então Deus está fazendo tudo. Mas alguém poderia perguntar, mas espera aí, Davi também fez algo, ele participou dessas coisas. Davi, por exemplo, ele obedeceu a Deus, ele creu em Deus, ele lutou as batalhas de Deus e as venceu, é verdade. Mas Davi, Isabela, querida, Isabela Moras e Isabela Pires, Davi fez tudo isso apenas porque Deus operou nele. Deus é que deu fé a Davi, como é Deus que nos dá fé. Deus é que fez Davi hábil para a batalha. Foi Deus que fez isso. Então quando Davi vencia, quando Davi obrava, era Deus nele, era por meio do poder de Deus. Então, meus irmãos, Deus faz todas as coisas pelo seu povo, pelos seus. Assim é conosco. A nossa salvação é do início ao fim obra de Deus, do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. A ideia de Deus chamou Davi de trás das ovelhas. A nós, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos chamou por meio do Evangelho. Ele nos justificou pela fé fundamentada na obra de Cristo. Ele nos adotou como filhos. Ele tem nos santificado e o fará. E Ele por fim nos glorificará. Por isso que Paulo diz, aquele que começou boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então veja que Davi foi chamado por Deus, foi estabelecido por Deus, e a casa de Davi em Cristo foi estabelecida para sempre como Cristo prometeu que faria. Então Deus, do início ao fim, estabeleceu Davi, assim como nós também somos salvos por Deus, do início ao fim. Nós podemos e devemos nos confortar com isso.
Deve ser esse o nosso consolo e a nossa segurança. Que Deus fará tudo, e de fato faz tudo, em prol daqueles que o amam, daqueles que pela graça creem nele. Ele não deixará nada de fora daquilo que é necessário para a nossa salvação, do início ao fim. E você tem que descansar nisso. Eu e você temos que descansar nisso. Você tem que crer no que a Bíblia diz. Você tem que olhar para Davi e ver que o Espírito Santo está dizendo, assim também será contigo. Assim, apesar de, nós estamos vendo, né? Apesar de todas as falhas de Davi, toda a incredulidade dele, Vitória, Denise, Deus o estabeleceu, porque Deus faz tudo, segundo a sua vontade, para o bem daqueles que o temem e o amam. Nós podemos confiar e devemos confiar em Deus. Ele fará tudo o que é necessário, do início ao fim, nos guardará na entrada e na saída, desde agora e para sempre, como fez com Davi, apesar de Davi. Vamos continuar? Versículo 13, Deus continua. Este descendente edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Irmãos, uma coisa importante aqui para a gente continuar, muito importante, Caio e Luci, querido. As promessas da Bíblia, as promessas que nós vemos do Antigo Testamento, as profecias bíblicas, as profecias, elas falam de eventos distantes, mas também incluem cumprimentos próximos, tipológicos, no qual muitos aspectos do cumprimento final são discernidos. Então veja, as profecias bíblicas, elas muitas vezes misturam cumprimentos distantes, coisas que ainda virão em sua plenitude, mas que em parte são cumpridas imediatamente, servindo como um tipo. Vou dar um exemplo. Deus aqui, o exemplo próprio nosso aqui, é com relação a Salomão. Quando o versículo 13 diz que o descendente de Davi edificará uma casa ao nome de Deus, está falando de quem? De Salomão. É Salomão que vai construir o templo, ok? Mas ao mesmo tempo, quando fala que Deus estabelecerá para sempre o trono do seu reino, não pode estar falando de Salomão. Porque Salomão não viveu eternamente, em termos de continuar no reino, ele morreu. E o reino não foi estabelecido eternamente por Salomão, embora a primeira parte da profecia considere o cumprimento imediato em Salomão. Mas a segunda parte fala de um cumprimento distante, futuro. Deu para entender, irmãos? Deu para entender? A profecia tem aspectos que se cumprem imediatamente, servindo como um tipo, como algo que você vai conhecer plenamente no futuro. Aí sim, no futuro, aquela profecia se realizará plenamente. O caso é Salomão e Cristo. Salomão é aquele que vai edificar o templo, mas o reino será eterno em Cristo. De quem Salomão é um tipo. De quem o reino que Salomão estabelece é um tipo. Aponta para algo maior, que é Cristo. Então aqui na profecia, coisas se referem a Salomão, cumprimento imediato, e coisas se referem a Cristo, cumprimento distante, porém pleno e final. Quer ver? Olha só o versículo 14. O versículo 14 é uma parte da profecia que se refere a Salomão. Olha só. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Veja, essa parte da profecia não pode se referir a Cristo, porque Cristo não tem transgressão, ele não transgride. Ele faz a vontade do Pai. Mas Salomão transgrediu e Deus usou a vara nele. Ok? Então, parte da profecia tem um cumprimento imediato e parte dela se aplica especificamente a Salomão. Ao mesmo tempo, você vê um tipo de Cristo, porque quando o texto diz assim, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Você vê um início, uma semente do relacionamento que Jesus Cristo tem de fato, pleno com Deus. Ele é o único filho de Deus, de natureza divina. Salomão é um tipo. Deus se relacionou com Salomão como um pai para com o filho.
Mas Salomão não é o filho unigênito de Deus, ele simboliza, ele tipifica, ele aponta para o Filho, que é Cristo. Deu para entender? Então algumas coisas se cumprem em Salomão, outras coisas no futuro, das quais Salomão é um tipo, ele tipifica, ele aponta. Mas vamos ver o que cumpre em Salomão. Diz assim: se ele transgredir, eu hei de açoitá-lo com varas de homens. Isso aconteceu. No livro de 1 Reis, capítulo 11, diz assim, olha, de Salomão. Salomão pecou, lembra? As mulheres pagãs desviaram o seu coração, ele caiu em idolatria. Aí Deus decidiu tirar o reino, dividir o reino, por causa desse pecado. Agora veja o que Deus diz lá. Por esse pecado, Deus se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. O Senhor levantou-se contra Salomão, levantou um adversário, Hadade, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom. Então veja, Salomão pecou contra o Senhor, caiu em idolatria. E o que Deus fez? Ele cumpriu a profecia dada aqui na aliança de Davi. Se a tua descendência, o teu descendente transgredir, eu o punirei com vara de homem. Ou seja, eu usarei homens para puni-lo, para corrigi-lo. E é o que aconteceu em 1 Reis. Quando Salomão transgride, Deus usa o rei de Edom para vir contra Salomão, para fazer guerra. Então Deus está corrigindo Salomão. Irmãos, eu paro aqui para uma segunda aplicação. Gabriel, Monique. Se Deus castigou um rei tão grande como Salomão por seus pecados, nós, crentes, hoje, não deveríamos esperar receber uma disciplina paterna menos cuidadosa. Ou seja, se Deus cuidou de Salomão, Deus vai cuidar de nós com a mesma disciplina, porque Ele fez isso a um grande rei, quanto mais nós, ok? Deus vai cuidar do mesmo jeito. O escritor aos Hebreus fala da disciplina do Senhor ministrada aos seus filhos, os quais ama. Olha o que Hebreus diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 4, 6. Veja que a relação do texto é Eliã, pai, filho, disciplina. O versículo 14 diz: eu lhe serei pai, e ele me será por filho. Se ele transgredir, eu o corrigirei com vara. Então está vendo a relação? Pai, filho, Mariana, e disciplina. Todo pai que ama o filho, disciplina. Se nós somos filhos de Deus, quando nós pecamos, o que nós devemos esperar para o nosso bem? Disciplina. Porque Deus nos trata como filhos, não como bastardos. O bastardo não é disciplinado. É por isso que os ímpios aparentemente vão de vento em polpa. Por quê? Porque eles não são filhos. Eles pecam e para eles está reservada a destruição, mas Deus não tem nada com eles. Deus não quer corrigi-los porque eles são bastardos, não são filhos. Mas a nós Deus corrige. Para o nosso bem, para que nós voltemos. Então Deus nos ama quando faz assim. Irmãos, o que isso nos ensina? Que quando nós formos disciplinados pelo Senhor, e Deus tem várias formas de fazê-lo quando nós pecamos, Deus pode usar um membro da igreja. Às vezes você pecou e um membro da igreja ficou sabendo. Deus vai usá-lo para te ajudar, para te chamar a atenção. Às vezes é um líder da igreja, um pastor, um presbítero, ou um diácono. Às vezes é uma tribulação que você vai enfrentar para Deus te chamar a atenção num pecado que você está cometendo, para você abandonar. O que nós devemos ver nessas coisas? A mão de Deus amorosa por nós. A gente não deveria ficar com raiva do irmão, do presbítero, do diácono que nos chamou a atenção, se nós pecamos de fato. Mas nós devemos ver isso, a mão cuidadora de Deus, que disciplina, corrige o filho que ama. Ok?
Então lembre-se disso. Quando Deus nos disciplinar, por meio de um irmão, por meio de um líder da igreja, por meio de uma situação, vejamos isso com bons olhos. Isso mostra que o Senhor nos trata como filhos. E todo pai que ama, cedo disciplina o seu filho, porque quer vê-lo bem. Então entendamos a disciplina assim. O autor dos Hebreus vai dizer, toda disciplina no momento que ela é executada, não é motivo de alegria, mas depois produzirá frutos dignos. Quando nossos pais nos disciplinavam, a gente não gostava na hora. Mas hoje, se nós somos maduros e sábios, nós olhamos para trás e, graças a Deus que meus pais não me abandonaram e me disciplinaram. Isso acontece com Deus. É assim que você deve ver a disciplina do Senhor, ok? Se submeter a ela e ver que é prova do amor de Deus por você, ok? Vamos continuar? Olha o versículo 15 agora. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Olha que promessa maravilhosa nessa aliança. Se ele transgredir, eu usarei vara para corrigi-lo, mas a minha misericórdia não se apartará dele. O meu amor não se apartará dele. E é justamente pelo amor que ele corrige. Então, ser corrigido por Deus não significa que ele não nos ama. Pelo contrário, significa que a misericórdia dele nos acude, nos corrigindo. Porque ele não permitirá que nenhum de nós, dos seus filhos, se perca. E é por isso que ele intervém, antes que nós sejamos condenados e pereçamos com o mundo. Daí Deus promete na aliança davídica, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Irmãos, nós vemos isso em Salomão. Deus preservou Salomão, preservou o reino, mesmo Salomão tendo pecado, preservou a descendência de Davi, mesmo com o pecado de Salomão e com o pecado dos descendentes de Salomão e de Davi. Olha o que Deus diz em 1 Reis 11, quando fala de punir Salomão com a vara por causa do pecado dele. Contudo, diz Deus a Salomão, eu não o farei nos teus dias, ou seja, não trarei guerra nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho é que eu tirarei o reino. Então é em Roboão que o reino vai se dividir. Então Deus, por amor a Davi, teve misericórdia de Salomão. Salomão transgrediu, mas a misericórdia de Deus não se apartou dele. Então disse, olha, você merece ser punido, mas eu não vou tirar o reino, não vou dividir o reino no período que você governar. Eu farei isso no período do teu filho. Aí você fala, mas aí pastor, mas dando mesmo. Não, porque olha o que diz o texto. Todavia, não tirarei o reino todo. Olha que bênção. Darei uma tribo a teu filho, por amor da aliança de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, que escolhi. Eu vou disciplinar você, mas eu não vou destruir você. Porque a minha disciplina, Dona Lourdes, não tem como objetivo, diz Deus, destruir você, mas transformar você, mas fazer com que você se arrependa. Eu vou tirar o reino, no período de Roboão, que é teu filho, Salomão, mas eu não vou tirar o reino todo. Eu vou deixar uma tribo contigo, que é a tribo de Judá, da onde viria o Cristo, o leão de Judá. Lembra de Sansão? Eu acho Sansão, nós vimos aqui quando pregamos em Juízes, acho Sansão a prova, uma das provas, tem várias, mas Sansão acho uma das provas mais belas da graça de Deus. Lembra que Deus estabeleceu Sansão para ser um nazireu, um homem santo? E que Sansão? Sansão era na linguagem de Deus, um fanfarrão. Sansão era um fanfarrão, um mulherengo, uma pessoa que estava preocupada em pegar o dom dele e ficar brincando com aquilo. Tudo que Deus falava para ele não fazer, ele fazia. O nazireu não pode tocar em animal morto. Ele foi lá, o leão morto tirou o mel do leão, lembra? Os pais de Sansão disseram, case-se com a mulher entre o nosso povo. Ele foi lá, se envolveu com Dalila. Dalila queria entregá-lo na mão dos filisteus, ele achava que isso era um tipo de brincadeira. Quando os filisteus vinham, ele tirava, até que o pecado de Sansão, o flerte dele com o que era mal, entregou ele na mão dos inimigos. E aí a Bíblia diz que lhe vazaram os olhos, fizeram dele um palhaço para animar os filisteus quando ele foi preso, lembra? Que trouxeram ele para divertir os filisteus.
Mas tem um versículo no texto de Sansão que é maravilhoso, que diz que, lembra que Dalila cortou o cabelo dele, lembra? Que era o símbolo da força que Deus dava a ele. E aí os filisteus o prenderam, vazaram os seus olhos e o colocaram para poder rodar a roda do moinho, lembra? Mas tem um versículo que mostra a graça de Deus, diz assim: contudo, o seu cabelo crescia. Deus não havia abandonado Sansão, por mais que ele tivesse desviado, era um filho de Deus, a quem Deus amou, e no fim ele orou a Deus, no fim ele pediu força para fazer a vontade de Deus, e Deus deu a força a Sansão. Isso não é bendito? Como Deus ama os seus filhos, ainda que eles transgridam, como a misericórdia não se aparta de nós, ainda que nós sejamos pecadores. Não é maravilhoso que Deus nos persegue com a misericórdia dele? Bondade e misericórdia certamente me perseguirão, diz Davi, que é o verbo original, me perseguirão todos os dias da minha vida. Mesmo que eu não queira, Deus vai me achar em misericórdia e amor e vai me amar. Ah, meus irmãos, que bênção é isso. Como nós podemos sair consolados daqui, do Deus que nos ama, o Deus que cuida de nós, o Deus que é misericordioso, o Deus que nos dá graça em Cristo Jesus, ainda que nós venhamos a transgredir, Ele nos fará arrepender, Ele nos fará voltar. Isso é uma bênção. Deus é misericordioso. A minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem veio diante de ti, ou antes de ti. Irmãos, uma aplicação aqui sobre essa questão sobre a misericórdia de Deus. Irmãos, vocês percebem aqui que os planos benditos de Deus para a casa de Davi e para o seu povo jamais dependeram de Davi e dos seus descendentes humanos, jamais dependeram. Em outras palavras, o fim glorioso que Deus pretende dar à sua igreja, que somos nós, não depende e nunca dependeu de nós. O plano de Deus para nos salvar, para glorificar o seu povo, graças a Deus não depende de nós. Como estabelecer a casa de Davi não dependia de Davi nem de Salomão, e nem dos descendentes nascidos pela semente humana, porque se dependesse deles, o reino tinha acabado. Mas tudo depende da misericórdia de Deus. Não foi Paulo que diz? Foi Paulo que falou isso? Que Deus é que opera em nós tanto querer quanto realizar. É Deus que leva no final aquilo que Ele pretende segundo os seus planos em nós. É por isso que Paulo pôde descansar na segurança que Deus dá, de que tudo Deus faria segundo a vontade dEle e estabeleceria os seus propósitos por fim, independente de nós. Olha o que Paulo diz no final da sua vida: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, Deus está incondicionalmente comprometido com a sua aliança de fidelidade e amor para com o seu povo, da qual a mais plena expressão é Jesus Cristo. Irmãos, nossa salvação, assim como o reino de Davi, a nossa salvação não depende de nós, depende de Cristo, e graças a Deus por isso que ela está segura em Cristo. Por isso que a sua e a minha salvação está segura, porque ela é em Cristo, ela depende de Cristo, e Cristo não falha, jamais falhará. Então nós podemos descansar novamente nesse Rei maravilhoso que é Jesus Cristo, esse Rei misericordioso, que apesar de nós, nos salvará. Apesar de nós, Ele nos salvará. Isso é maravilhoso, isso é de uma segurança tremenda. Mas olha só, o versículo 15 diz no final assim, no início diz, eu não retirarei a misericórdia dele, do teu descendente, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Engraçado, irmãos, é interessante isso. Saul pecou, a gente viu a vida de Saul, mas Salomão também pecou. Por que Deus tratou diferente um do outro? Isso nos leva à nossa quarta aplicação. Nós vemos aqui a dimensão da soberania de Deus na salvação.
em diferenciar o tratamento dado a Salomão com o tratamento dado a Saul. Deus planejou tratar Salomão de maneira diferente com a qual tratou Saul. Deus rejeitou Saul, porque era um pecador, mas não rejeitou Salomão, ainda que um pecador. Com base em que Deus trata Saul de uma maneira e Salomão de outra. Com que base? Irmãos, Deus não é obrigado a tratar todas as pessoas da mesma maneira, a não ser que Ele for julgar todo mundo. Deus, de fato, é soberano, e Ele escolhe a quem aplica a sua misericórdia e a quem não aplica. Deus é que escolhe. Olha o que Paulo vai dizer: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus ter salvado uns e não outros? De modo nenhum. Pois Deus diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, de Saul ser melhor do que Salomão, ou Salomão ser melhor do que Saul, porque ambos eram pecadores, mas de Deus usar a sua misericórdia com quem Ele quer. O objetivo desse ensino bíblico, de que a misericórdia nos alcançou apesar de nós sermos pecadores, e não alcançou outros pecadores porque Deus escolheu assim, o objetivo não é nos orgulhar, Deus me escolheu, não, pelo contrário, é nos humilhar, porque nós somos escolhidos, embora pecadores como os demais, nós temos os mesmos pecados, cometemos as mesmas transgressões, e ainda assim Deus nos amou, e não nos trata como merecemos, como trata outros, segundo o que eles merecem. E por que Deus fez isso comigo? Eu não merecia, porque eu vejo na minha carne, como Paulo diz, os mesmos pecados que operam na carne dos outros, embora eu esteja sendo, obviamente, pela graça de Deus, santificado, mas ainda há pecado que seria o suficiente para me condenar. João Calvino, comentando esse texto, diz assim, abre aspas: Deus nos separa dos outros, mesmo que não haja nada de bom em nós, para nos tornar mais aceitáveis a Ele. Deus nos separou dos outros pecadores, mesmo não havendo nada melhor em nós que nos diferenciasse deles, mas porque Ele nos amou, soberanamente Ele decidiu nos amar, e nada havia em nós, nada há em nós que lhe chamasse a atenção. Ele fez isso porque Ele decidiu fazer. Ele fez isso porque decidiu te amar e não a outro. Isso mostra a misericórdia dele. Isso não mostra que você é melhor, nem eu, mas mostra que a misericórdia dele nos alcançou, ainda que pecadores. E também mostra a soberania que ele tem, Patrick, para decidir a quem ele dará misericórdia e a quem ele não dará. Isso também fala de soberania divina. Ele que decide, porque todos estão encerrados no pecado. Logo tem Deus misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e endurece a quem Ele quiser, já que ninguém merece nada de Deus. Então lembre-se disso, de agradecer a Deus a sua misericórdia, porque você e eu nada merecemos, senão o inferno, e Ele assim nos amou, e nos prometeu bênçãos maravilhosas em Cristo Jesus. Vamos para o final? Olha o versículo 16 e 17, vamos lá? Terminando? Leiamos juntos, 16 e 17. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão. Assim falou Naamã. Irmãos, lembram que nós falamos sobre profecia? Algumas coisas são cumpridas imediatamente e ao mesmo tempo são tipológicas, ou seja, apontam para um cumprimento maior, e outras seriam cumpridas distante, no futuro. E é assim no texto. A profecia que Deus fala por meio de Natã a Davi, nessa aliança que Deus estabelece com Davi, tem coisas que se cumpririam em Salomão: se ele transgredir, eu corrigirei, e é o que aconteceu. Mas tem coisas que diriam acerca de um descendente futuro, como aqui: eu estabelecerei a tua casa e o teu reino para sempre. Isso não pode se aplicar a Salomão, porque o corpo de Salomão jaz na terra. Ele não é rei para sempre, mas Cristo ressuscitou dos mortos. Imagine, irmãos, imagine que você seja um dos judeus que ouviu estas coisas da boca do profeta e rei Davi,
que leu acerca, na Babilônia, por exemplo, você era um judeu exilado, que você leu a história dos reis, e viu que haveria um rei para sempre. E você olha os filhos de Davi, e eles só trouxeram, muitos deles, destruição e dor. Que o melhor deles não viveu para dar liberdade ao povo de Deus, porque agora estava exilado na Babilônia. Mas há uma esperança. Há de vir um descendente de Davi, que reinará para sempre. Há de vir um. E essa era a expectativa messiânica. Surgirá na casa de Davi aquele que há de reinar eternamente. É por isso que o Evangelho de Mateus começa com a genealogia. Para mostrar que este Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, é o filho de Davi. É o Messias eterno e prometido. É o rei que Israel esperava. É o rei que a igreja crê e serve. Jesus Cristo é o cumprimento pleno e final da profecia dada a Davi. O reino eterno se cumpre em Jesus. Olha o que Lucas diz, quando o anjo vai visitar Maria. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O que Maria pode ter pensado na hora? Lembra da aliança de Davi? Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Este que virá, que nascerá de ti, será chamado Filho do Altíssimo. E aí continua. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele sim reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. O descendente de Davi, que cumpriria essa profecia, era o filho de Maria. O filho divino, o ente divino, que nasceu do ventre da virgem. Ele cumpriria o que foi prometido a Davi. É por isso que em Apocalipse, no fim de todas as coisas, e o início de todas as coisas, os anjos, os louvores a Deus cantarão. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus Cristo é o Rei eterno. Por isso ressuscitou dos mortos. Ele morreu, mas a morte não pôde detê-lo. Porque Ele é maior do que Davi. Deus disse a Davi, tu descansarás. Você vai morrer, você vai passar. Mas no teu descendente, eu estabelecerei o seu reino para sempre. Jesus Cristo é o Filho de Davi bendito. É o nosso Rei que está vivo. E é todo poderoso para nos guardar como seu povo escolhido. Versículo 17 termina dizendo, segundo todas essas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Eu termino aqui com uma aplicação também. A aliança de Deus com Davi, ela não foi discutida entre Deus, Natã e Davi. Ela foi proclamada por Deus a Natã e Davi. Ela não foi discutida. Deus não chegou para Natã e Davi e disse assim, o que vocês acham disso aqui? Olha, estou propondo aqui que, Davi, eu vou te fazer uma casa eterna, o que você acha? Aí talvez com um descendente que... Não é uma aliança como a dos homens, que há duas partes, e essas duas partes conversam entre prós e contras para ver se vai acontecer. A de Deus não, a de Deus é dada ao homem, ela vem pronta, Deus é que estabelece. Tanto que aqui, você viu Natã falando uma coisa, Natã? O texto termina com Natã aparecendo, dizendo que Natã vai e fala tudo o que Deus disse, como ele disse a Davi. Natã não acrescenta nada, e nem poderia, porque essa aliança de Deus com o homem é a aliança do Senhor com o homem. E nessa aliança de Deus com o homem,
Deus promete a eternidade, o reino eterno, eternidade. E Ele diz que essa promessa, nem a morte, nem o pecado e nem o tempo jamais poderão quebrá-la. Deus estabeleceu sua promessa, a sua aliança, e nessa aliança Deus estabeleceu que nem a morte, nem o pecado e nem o tempo fará com que Deus não cumpra o que prometeu e o que estabeleceu em sua aliança. Nem a morte, porque lembra o que ele diz a Davi? Tu descansarás com teus pais, mas eu levantarei um descendente. Ou seja, a minha promessa continua, minha aliança continua. Você vai morrer, mas a morte não vai atrapalhar não. O pecado também não atrapalhará. Lembra? Se o teu descendente transgredir, eu usarei vara, mas a minha misericórdia não, a aliança continua. Nem o pecado pode atrapalhar. E por fim, nem o tempo. Porque Cristo veio e Ele é o Rei eterno. Ele concede vida eterna. E Ele ressuscitou dos mortos. Assim, irmãos, todos os que creem em Cristo sabem que a sua salvação não pode ser prejudicada jamais, nem pela morte, nem pelo pecado e nem pelo tempo. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos lá, que nem alturas, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar da aliança de Deus em amor e fidelidade conosco em Cristo Jesus. Então eu quero, irmãos, eu desejo, eu peço a Deus que nós saiamos aqui hoje, confiantes nesse Deus que nos amou, nesse Deus misericordioso que reina por meio de Jesus Cristo, e este Rei poderoso que nos levará salvos para o seu reino, independente de nós. Essa é a boa notícia. Independente de nós, Ele nos levará a salvo para o seu reino. Nós que pela graça depositamos toda a nossa confiança no Rei bendito que é Cristo. Que assim seja. Amém.